Tássio Cruz, primeira coisa, eu queria uma avaliação sua da entrevista com o futuro presidente da Câmara Municipal. O presidente não fez críticas diretamente, não, o futuro presidente, mas foi duro, disse que é inadmissível que Teresina passe pela situação que está passando na saúde, na educação, no transporte público, falou da cobrança de emendas, disse que inclusive algumas já estão sendo liberadas, que não vai admitir em relação às emendas e a outros relacionamentos entre Câmara e Prefeitura, discriminação por conta de vereador A ou B ser da oposição. O vereador Samuel com posturas firmes, Tássio Cruz. É verdade, Douglas. Acho que a gente comentava aqui ontem, e dando boa tarde a você e o amigo de casa, na despedida, né, de Jeová Alencar, a última sessão dele no Parlamento Municipal, sobre essa atuação dando mais altivez, dando mais independência, dando mais capacidade de articulação ao Legislativo, né? Desde a Constituição de 88, nós tivemos aí os poderes legislativos amadurecendo seus entendimentos e, por muitas vezes, os legislativos sendo, Douglas, de certa forma, submissos a executivos. E essa tendência que se acompanha também de Brasília e os legislativos estaduais e municipais de maior independência, né? É um poder independente e eu acho que essa deve ser a tônica também da atuação de Enzo Samuel, que assume a partir de fevereiro no Parlamento de Teresina. Deve ser um presidente, de certa forma, independente, né, tendo uma atuação independente ao Poder Executivo, que é fundamental para o bom funcionamento do Legislativo. E esses gargalos, Douglas, eu conversava com o vereador aqui nos bastidores e a gente falava justamente sobre esses gargalos. Transporte público, saúde, infraestrutura, problemas que são enfrentados por essa gestão, foram enfrentados por gestões anteriores, mas a abordagem, a forma como essa gestão tenta solucionar essas situações é que é o maior empecilho, né, que é a maior dificuldade. A gente destacou aqui ontem, por exemplo, escândalo na saúde, né, contratos que daria para trocar todas as camas dos hospitais sendo gasto em conserto. Então, essas denúncias acabam minando essa gestão, né, acabam criando pontos de ainda mais desgaste. Eu acho que esses pontos devem ser a tônica na Câmara, Douglas, porque além do doutor Pessoa, todos os 30 vão ter que se reeleger também em 2022, vão buscar a reeleição em 2022. Então, até por isso, os vereadores precisam dar as respostas. Se a Prefeitura não responder, o Legislativo vai ter que se posicionar e, por isso, essa postura de independência e de, até de certa forma, cobrança ao Parlamento, ao Executivo Municipal, deve ser a tônica também do mandato de Enzo Samuel. O que eu estava imaginando aqui, tá, se vendo, acompanhando, entrevistando o futuro presidente, é exatamente isso que você falou. O prefeito não espere que o presidente vai ser complacente com determinadas medidas, com determinados erros, com determinados absurdos, exageros que serão enviados para a Câmara, que ele não vai. Né? Ele deixou claro aqui que não vai ser uma espécie, não vai ser inimigo do prefeito. Mas também não vai ficar tomando café da manhã, almoçando e jantando com o prefeito. Isso, exato. Vai ficar lá no parlamento e vai fazer o que for necessário, analisando sempre a melhor saída. A melhor saída. E outra coisa, nós temos que ver o seguinte, esses vereadores que embarcaram na Prefeitura de Teresina, embarcaram porque nós estamos aí no final de 2022, vamos começar 2023, Tássio. E aí nós temos aí um ano de 2023 todo, não tem eleição, né? Então nós temos o ano de 2023 todo, que é também, tá, você sabe mais do que eu, é o ano também de avaliação, chegando lá para novembro, dezembro. Se os vereadores observarem que não há qualquer tipo de correção de rumo por parte do prefeito, eles pulam fora do barco, viu? Isso, exato. E quem já foi jogado para fora do barco, Douglas, há muito tempo, foi o MDB. E a gente trouxe aqui, a gente vai trazer aqui a visão do ministro João Henrique. O amigo de casa deve se lembrar... Secretário de Planejamento, né? Secretário de Planejamento. O amigo de casa deve se lembrar que a gente entrevistou o deputado federal Marcos Aurélio. Isso. Você entrevistou, fez duras críticas à gestão de doutor Pessoa, criticou áreas, por exemplo, como as galerias, criticou a situação da saúde, criticou a situação do transporte e evidenciou um racha
dentro do MDB teresinense, já que muitos MDBistas, uma ala coordenada por João Henrique, defende essa aliança com o doutor Pessoa, defende essa proximidade com o prefeito da capital. E eu perguntei a ele, Douglas, sobre essas críticas que o deputado Marcos Aurélio fez aqui na O Dia TV. Vamos ouvir então o que disse o ministro João Henrique. Na realidade, nós não podemos começar a discutir hoje, que ainda estamos em 22, a eleição de 24 é um horizonte adiante. Vamos realizar 23, vamos deixar que o prefeito mostre obras deste poste que está sendo feito essa aqui e várias outras, para que nós possamos discutir quais acordos serão feitos. Uma coisa é certa, o prefeito será candidato à reeleição, quanto a isso não há a menor dúvida. Primeiro, destacar a coragem do prefeito de ser candidato à reeleição, porque numa situação dessa, numa circunstância dessa, realmente ela deixou muito claro, convidou o Jeová Alencar, enfim, mas o fato é que um ponto a ser destacado aí, Tássio, primeiro, né, ele candidato à reeleição é fato. Segundo ponto, por qual partido? Isso, essa discussão, né, que se fez, É republicano? Você vai continuar no republicano com essa interferência de Gessivaldo Isaías? Porque não adianta querer negar, não adianta. Há uma ligação muito forte entre a Igreja Universal do Reino de Deus e o Partido Republicano. O Partido Republicano, ele é um apêndice da Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, tem uma ligação com a Igreja Universal. E o pastor Gessivaldo Isaías, mesmo sem mandato, ele continua tendo interferência no Republicanos. Então ele será candidato pelos Republicanos? Primeiro ponto. Se ele fosse do MDB, o deputado Marcos Aurélio disse, ele seria naturalmente o nosso candidato. Não, o deputado Henrique Pires, se ele fosse do MDB, ele seria candidato natural do partido. Não é. Há espaço para ele voltar para o MDB de novo, depois daquela confusão? Quer dizer, o PSD está tentando agora mais espaço na gestão municipal. Seria o partido, o PSD, para ele ser candidato? Enfim, esse é o problema. Quer dizer, esse é um ponto ainda, uma interrogação, que a gente precisa dar resposta até para fazer uma projeção, tá? O cenário é bem claro, Douglas. Aqueles que estão acomodados na gestão do doutor Pessoa defendem essa aliança. E dentro do MDB nós temos, por exemplo, o grupo ligado a João Henrique, nós temos, por exemplo, o grupo ligado ao deputado, que foi até para o PT, mas tem bases no PT, Firmino Paulo, o grupo ligado ao Roncalinho, né, ao Roncalli Filho, e esse grupo dentro do MDB defende essa estabilização com o PT, com o doutor Pessoa. O PT, por exemplo, tem uma parcela do seu grupo, que tem Dudu, que tem Deolindo, que tem Oswildo, que defende essa aliança. Mas ninguém, Douglas, em síntese, em sua totalidade, defende a aliança com o prefeito de Teresina diante dessa essa alta impopularidade dele. Ou seja, o doutor Pessoa não consegue unanimidade, não consegue unidade dentro do seu grupo político. E por isso, essa situação do MDB é emblemática, porque você e o amigo de casa se lembram, quando ele foi eleito, poucos meses depois, ele virou as costas para quase todos os MDBistas, né? Retirou, exonerou pessoas ligadas a Temístocles Filho, tirou várias pessoas do MDB da cúpula, saiu do partido cuspindo marimbondo contra o MDB e agora, com o mandato chegando ao fim e ele precisando de reeleger, ele volta aos partidos que ele jogou fora, que ele fechou as portas. Então, esse cenário político fica bem claro dentro do MDB, dentro do PT, dentro de outros partidos que você desenhou aí, que poderiam ser aliados do doutor Pessoa. E agora, Douglas, ele vai iniciar, a gente já destacou no jornal de ontem, a operação para tentar a reeleição. E para isso, a gente sabe que ele vai precisar de habilidade política, coisa que ele não mostrou nesses últimos anos, e vai precisar também de capilaridade, de desenhar uma chapa forte, uma chapa com musculatura, coisa que hoje a gente não consegue vislumbrar. Pode falar aí, você acabou de conversar com um grande articulador, aliás, foi o articulador. Exato. Na última eleição do doutor Pessoa. A gente vem registrando aqui que ele não tem o devido reconhecimento por parte do doutor Pessoa, que foi até com piada aí em palanque,
com as viagens do... Cogitou até a saída dele, né? Cogitou a saída do secretário de Planejamento, fica com piada, dizendo que as viagens dele a Brasília, não sabe se são viagens de trabalho ou viagens particulares, a gente até mostrou o vídeo aqui, mas que é um homem que o doutor Pessoa, vivendo 10 vezes, não consegue a experiência que tem o João Henrique. O que eu não consigo entender é o seguinte, volto a dizer e volto a explorar esse tema aqui no Jornal Dia News. O que é que falta para colocar o secretário de Planejamento como braço direito dele? Né? Junto com o André Lopes, que é o genro, aí é parente, né? Junto com o TCE filho... está de olho. Hein? TCE está de olho. Pois é, nós vamos falar inclusive sobre isso. Com o filho, Pessoinha, os três ali, um tripé, tendo os dois que são parentes e o secretário João Henrique como um homem experiente, dividindo essa tarefa com os três. O que é que está faltando? Não dá para entender, não é? Não dá para a gente entender. Então, quer dizer, a gente sabe, aqui nós não vamos dizer porque a gente não pode ainda provar, mas a gente sabe que há um certo racha lá na prefeitura, não é? E alguns familiares do doutor Pessoa querem um certo afastamento, a gente sabe disso, entendeu? Mas não se direciona o caminho, Tássio. Quer dizer, eu não quero mais por aqui, mas eu não sei para onde eu vou. Quer dizer, fica nesse... Não é? Essa barata, como se fosse uma barata toda, você não sabe para onde vai, né? Mas já nós vamos tratar dessa questão do nepotismo, porque o TCE está com o olho bem aberto, né, Tássio? Tem orelha de porco, rabo de porco, nariz de porco, querem dizer que é outra coisa, né, Douglas? Então a gente vai destacar o nepotismo no primeiro escalão da gestão municipal. Os indícios estão aí, são claríssimos. Isso na política do dia? Na política do dia, daqui a pouquinho. Daqui a pouco, TCE, Tribunal de Contas do Estado, de olho na Prefeitura de Teresina em relação a nepotismo, que é o quê? Indicação de parentes, pessoas que têm parentesco com o prefeito em cargos de primeiro escalão, segundo escalão, não é? Aquela velha história que a gente conhece, que virou até piada, né? Mas não são cargos de confiança. Você quer que eu confie mais em alguém do que nos meus parentes, entendeu? Então é mais ou menos isso. É uma gestão para o povo, povo de casa. Para o povo, mas para o povo de casa, o TCE não cai nessa, não. E também nem o TCE, mas o Ministério Público, né, que também está de olho. Tássio Cruz, até já. Até já. Até já, obrigado.